Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, falando mais uma vez, porque essa é uma outra gravação, tá? Eu tô achando que o serviço de gravação está com muitos problemas hoje, né? Hoje de manhã eu dei aula e eu percebi que a gente estava com muito problema, tá? Mas tudo bem, a gente avança aqui. Eu peço para que a gente, todos nós, né, a gente desligue o João Neto avance, tá? João Neto, a palavra agora eu passo para você, tá bom? Um abraço. Ok, professor Rogério, muito obrigado, né? Boa tarde a todos, né? E hoje, assim, a proposta de apresentação hoje realmente um pouco de construção, né, relativa à utilização de algumas ferramentas do GeoGebra, né? E hoje eu vou apresentar aqui a construção de um cronômetro, né, que é na verdade, ele é essencial, né? Acredito que nas simulações físicas, né, a gente, foi uma ideia do professor Nildo, né, essa construção. E eu também já tinha pensado, tinha vontade de fazer, mas não tinha tido coragem ainda, né? E com o professor Nildo fez essa sugestão, eu fiquei mais motivado. E aí quebrei um pouco a cabeça, achei um pouco complicado, a construção até, de certa forma, ela foi complicado conjecturar algumas ferramentas. E eu acredito que a utilização dessas ferramentas, por exemplo, essa construção, ela apresenta muitas ferramentas novas, sabe, assim, inclusive, foi nesse aspecto aí que eu tive uma certa dificuldade, mas aí depois que você começa a desenvolver o problema, as coisas vão ficando mais claras, né? E eu vou começar, vou compartilhar minha tela aqui, né, já para a gente não demorar muito, né, vou procurar ser o mais objetivo possível, mas qualquer dúvida os colegas podem, né, levantar a mão ou interceder aqui que eu posso repetir, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela, tá? Inteiro, só um instante aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Alguém pode me confirmar? Tá dando sim, João Neto. Dando para ver, né? Eu diminui um pouco a resolução justamente para não ficar muito pequeno, tá certo? Está ótimo. Então, a ideia hoje é a gente construir um cronômetro. Eu vou abrir a construção já pronta, e depois eu vou voltar para essa área aqui inicial, tá? Para que vocês possam ver, ter uma visão do que foi construído, tá? Do que nós vamos construir hoje, tá certo? Vou abrir aqui. Certo? Esse aí é o cronômetro, tá bom? É um cronômetro simples, mas o que vale aqui, o que importa é o processo. Aqui nesse cronômetro ele tem a precisão de segundos, mas a gente pode ampliar essa precisão, caso queira, para décimos, centésimos, acredito que até milésimos, né? A diferença o processo é o mesmo, o algoritmo é o mesmo, é só a maneira como você inicia a construção, mas eu vou falar sobre isso durante a construção, tá certo? Vou só mostrar aqui o funcionamento, ó. Quando você clica aqui nesse botão iniciar, ele começa a contagem, tá? Quando eu clico de novo, ele pausa, e se eu quiser zerar, eu posso vir aqui nesse botão, né? É uma construção simples, mas a ideia desse cronômetro era criar uma construção que pudesse ser adicionada a qualquer simulação de física, né? Então, se você, por exemplo, qualquer simulação de física que precisar de alguma medida, né, de algum cálculo, alguma medida de tempo, você pode, é só recortar esse algoritmo e encaixar, né, na construção apropriada, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para a tela inicial, tá? Para a gente começar o processo de construção, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, normalmente, isso aqui eu já deixo configurado, esse campo de entrada aqui eu já deixo nessa parte superior, né? Para quem não lembra, basta você vir aqui exibir, né? Nessa parte de layout, e onde você vê campo de entrada, é só você deixar selecionado essa janelinha aqui que está em azul, ó, a parte superior em campo de entrada, né? Facilita muito, principalmente quando você vai fazer uma apresentação online.
tá? Porque normalmente quando a gente vai apresentar online, quando essa barra aqui fica muito na parte inferior, e você vai ver no YouTube, o YouTube com aquelas, normalmente ele esconde isso aqui, tá? Perfeito. Então, perfeito, né? Então, agora eu vou esconder essa malha e esses eixos aqui, que não precisa, tá bom? Então, vem aqui na janela de visualização, tá? Deixa eu só... Pronto. Nesse campo aqui eu escondo a malha, aqui eu escondo os eixos, tá bom? E vamos à construção, né? A primeira coisa que eu vou construir é um controle deslizante, tá? Selecionei aqui a ferramenta, controle deslizante, na barra de ferramentas. Venho aqui na janela de visualização, vou clicar. Vou chamar de um X maiúsculo, tá? Certo? Vou colocar aqui a variação de 0 a 10. Incremento de 1 em 1, né? Certo? Vou dar um OK. Então, foi criado o controle deslizante. Certo? A ideia desse controle deslizante vai ser fazer uma contagem de tempo de 0 a 10. Aí vocês vão entender nos próximos passos, assim, mais detalhadamente, qual vai ser a função desse controle, certo? Então, eu vou criar agora uma variável D, tá? Coloco um D maiúsculo. Vou igualar a 0. Tá? Desculpa, 0. Né? Então, Enter. Cria essa variável, tá? E agora, eu vou fazer uma configuração desse controle deslizante X, que eu vou fazer uma configuração em função dessa variável D. Quando eu estiver fazendo aqui, vocês vão entender melhor. Então, eu vou aqui em propriedades, tá certo? Nessa... Estou usando duas telas. Nessa aba, eu tenho aqui a aba controle... Um instante, deixa eu ampliar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Já está criado, né? Eu já criei esse controle deslizante aqui, né? De 0 a 10, com incremento de 1. Eu vou aproveitar aqui, ao contrário de colocar oscilando, eu vou deixar ele só como crescente, tá? Para que ele sempre faz um ciclo crescente, depois ele começa de novo, tá bom? E vou aqui na aba programação. Por que eu vou nessa aba programação? Porque aqui eu vou criar uma condição, tá? Um comando C. Essa construção, ela vai envolver muitos comandos de programação. Não são todas, né? Essa aqui, no caso, a gente vai precisar usar muito esse comando C, tá? Então, eu vim aqui em programação, e nessa opção aqui, ao atualizar, eu vou escrever o seguinte comando. Eu já deixei aqui copiado no bloco de notas. Só um instante aqui que eu quero... Só um instante. Para facilitar, para não ter que ficar digitando e a gente não perder muito tempo, né? Então, eu vou colocar aqui esse comando, só um instante. Pronto. Eu coloquei o seguinte comando, ó. Se x igual a 10, certo? Definir valor. Essa variável definir valor, no caso aqui, vocês vão ver aqui nesse parênteses um D e um D mais 1. Na verdade, toda vida que o x assumir um valor 10 aqui, porque o x aqui, quando eu colocar para variar, ele vai aumentando. 0, 1, 2, 3. Quando ele chegar no 10, essa variável D, que é 0, ela vai receber o valor dela mais 1. Então, como o valor dela é 0, com mais 1, ela passa a ser 1. Então, toda vida que o x chegar no 10, ela vai sendo incrementada de 1, né? Então, D vai ficando 1, depois 2, toda vida que ele percorrer esse ciclo, né? Depois vocês vão entender melhor o porquê, tá? Então, eu fiz essa programação. Então, como é que você faz? Normalmente, utiliza esse comando se. Você coloca se, coloca a condição, esse igual duplicado aqui, é porque a gente usa sim, igual a referência da outra aqui, nesse comando. Se x igual a 10, você vai definir o valor da variável d, incrementando esse d de 1, sendo d mais 1, tá bom? Vamos ver como é que fica. Deixa eu fechar aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, esse comando, esse controle aqui, se eu fizer uma animação dele, ó, você vai ver que ele vai sendo incrementado, ó, 1, 2, 3, 4. Quando ele chegar no 10, pode observar que o que é que vai acontecer com o D, ó. Ele é incrementado de 1, né? O D recebe D mais 1, e aí ele vai sendo incrementado, tá? Depois, já vocês vão entender por quê.
Então, a cada 10 segundos aqui... João Neto, o professor Rogério levantou a mão aí, eu acho que ele quer falar. Pode falar, professor, pode ficar à vontade. Eu não estou vendo aqui, mas pode falar. Deixa eu ver, só perguntar uma coisa, né? No incremento, a gente pode alterar esses passos? Você diz assim, nessa questão do X, Se eu posso colocar, por exemplo... Hã? Você está falando no controle deslizante X? Isso, porque, por exemplo, você vê que ele dá um saltinho, né? E então você tem um incremento supostamente real, tá? Que a gente sabe que nós não temos um número real de fato, tá? Mas aí tá fazendo uma contagem natural, né? Isso. Tá? Não seria o caso da gente modificar o incremento? Professor Rogério, assim, a gente vai programar, em função desse valor de X, vários comandos mais à frente. Então, assim, tudo bem. Vamos assim, a sugestão é que quando a gente chegar no final do processo, aí talvez você vai ver se é possível ou não. Eu acho que não é possível, isso vai trazer um problema nesse algoritmo. Isso não quer dizer que... Não, eu estou só pensando função... Porque, veja bem, é interessante o que você está fazendo para um cronômetro, né? Mas eu estou pensando numa outra aplicação. Não, você pode colocar, numa outra aplicação é possível, né? Se eu definir esse controle deslizante aqui em função, sendo uma variável real, por exemplo, variável 0,01, ela vai funcionar do mesmo jeito. Tá bom, entendi. Tá bom? Tá, agora, eu não tinha entendido a pergunta. Eu pensei que tinha sido dentro desse contexto. Não, eu não quero... Inclusive, foi a forma como aconteceu aí me deu a ideia. Inclusive, isso aqui não é comum se usar esse tipo de incremento aqui no GeoGebra, mas é possível, né? Eu já tinha feito isso na época que eu estava fazendo algumas simulações na minha dissertação de mestrado, e eu lembrei, isso aqui foi a saída, pelo menos, que eu encontrei. Isso não quer dizer que tem outras, né? Quando a gente conclui o algoritmo, eu acredito que os colegas aqui vão ter várias visões aqui de como esse processo ele pode ser feito, né? Então, pronto. Então, deixa eu parar aqui essa animação. Era só para vocês entenderem aqui essa dinâmica, tá certo? Então, após isso, tá certo? Eu vou criar... Porque, na verdade, a ideia aqui é criar o contador de segundos, tá bom? Um contador geral, por exemplo, esse contador pode ir de 0 a 10 mil segundos. Eu tenho um quantitativo total de segundos, né? À medida que esse quantitativo, ele vai ser função dessas duas variáveis aqui, x e d. Como? Vou criar aqui para que vocês vejam. Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Eu vou fazer primeiro da maneira que eu fiz, que foi equivocada, certo? Mas foi o raciocínio inicial. Aí, a partir dessa, eu fiz uma correção que deu certo. Mas essa aqui é mais fácil de entender. Aí eu faço a correção na sequência, tá bom? Só para que vocês entendam. Ó, eu vou criar uma variável s, tá? Deixa eu ver. Igual s de segundo, né? Igual a 10 asterisco d, certo? 10 asterisco d, deixa eu ver, mais x. Isso aqui seria o contador, o x maiúsculo, desculpa. Isso aqui seria o contador de segundos, ou seja, ele vai multiplicar 10 pelo valor de d, por exemplo, nesse ponto aqui, eu teria... João Neto. 10 vezes d, 170, só um segundo, Arnaldo, só para concluir aqui o raciocínio. 10 vezes d, 170, mais 7, então seria 177 segundos. Esse aqui vai ser o meu contador geral de segundos, tá? Pode falar, Arnaldo. Tu quis mesmo tirar a tela para a gente ver, ou foi um... Saiu a tela? Saiu. Saiu, a gente não está vendo mais. Para mim, não. Eu continuo vendo, viu? Arnaldo, deve ter sido um problema com você. Eu não estou vendo. Eu estou vendo só a câmera do João Neto. Não tô vendo. Pode ser uma configuração no teu dispositivo.
Eu acho que você fixou, não? Fixou Vai ter fixado. Justamente, tela eu tenho do que João. fixar a tela de apresentação. Ah, vou ver aqui. Vou ver, então. Valeu. Qualquer coisa fecha e entra de novo. Tá bom? Certo? Então, aqui eu teria, teoricamente, o contador total de segundos. A gente vai ter um probleminha aqui, mas eu vou mostrar uma alternativa para isso. Por exemplo, ó, quando eu começo aqui a animação, ó, se eu continuar aqui a animação, você está vendo? Já está aparecendo S, né? Ó. Só que vocês vão ver um errinho aqui, ó, quando ele chega no fim, ó, preste atenção, está 185, 186, 187, 188, quando ele chega no fim, ele vai a 200 e volta a 190. Não sei se vocês perceberam, né? Isso aqui é um errinho, né? Um erro de algoritmo, né? E aí eu fiz essa transformação aqui. Deixa eu parar aqui, vou refazer agora da maneira correta. Tá? Vou aqui em propriedades. Ao contrário de eu usar 10 vezes o D mais X, eu utilizei justamente, deixa eu só copiar aqui para... eu utilizei essa opção aqui, ó. Deixa eu colar aqui no lugar de 10D mais X. O 10D, mas ao contrário de eu colocar o X, porque o X, quando ele vai até 10, dá um problema. Eu coloquei o resto da divisão de X por 10. Que vamos supor, quando o X é 9, 9 dividido por 10 dá 0, resto 9, né? Quando é 10, por exemplo, vai dar 1, resto 0. Né? Isso aqui você utiliza normalmente em teoria dos conjuntos, né? E é uma função que tem aqui no GeoGebra, tá? Essa função resta, ela funciona assim, ela vai dar o resto do valor de x por 10. Como x sempre vai ser no máximo 10, então ele vai dar sempre o valor de x, exceto quando for 10. Então, quando eu fiz isso, eu corrigi esse problema. Deixa eu colocar de novo aqui bem rapidinho. Ele vai contar, não vai dar mais aquele salto. Ele vai chegar no 209. Ó, já foi para o 10, ó, sem um erro. Né? Esse aqui foi um erro que eu cometi e depois eu corrigi com essa ferramenta do GeoGebra. Então, o que é que ele está fazendo aqui, basicamente? Só para a gente chegar até esse ponto. Ele está contando o total de segundos, né? Então, eu tenho um total de segundos em função desse controle deslizante X, tá? Que vai contando de 10 em 10, tá bom? Então, vamos lá. Próximo passo. Próximo passo agora, eu vou quantificar, porque assim, quando eu tenho um cronômetro, eu vou ter ali um campo que vai estar a hora, o outro vai estar a parte de minutos, e depois vai estar a parte de segundos. Segundos não vai se apresentar dessa forma aqui, depois a gente vai ver como é que vai fazer. Mas como é que eu faço para quantificar cada minuto? Eu tenho um minuto, toda vida que eu tenho um ciclo de 60 segundos, né? Passou 60 segundos, aí eu já tenho um minuto. Aí mais 60 segundos, 2, assim por diante, né? Então, eu vou criar aqui uma variável m, certo? De minutos, m maiúsculo, igual a quantidade total de segundos dividido por 60. Tá certo? Esse m, ó, quando eu entrei aqui, ó, o m vai dar, por exemplo, aqui, ó, 39, né? Por 10. Vai dar essa variação aqui. Vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar, ó. Deixa eu só colocar aqui o computador de novo. Desculpa, que tinha atualizado aqui, ó. Vai dar 233, né, que no caso, dividido por 60, né? Ele não vai dar o valor só quando eu for exibir aqui, né, o valor. Então, aqui vai dar o valor justamente de minutos. O resto ele não conta, né? Porque ele vai quantificar só o valor inteiro, tá? Então, no caso aqui, nós teríamos aproximadamente, o quê? 240 por 6 dá 4, 3 minutos aqui, certo? Então, aqui nós teríamos o M no valor de 3, tá certo? A mesma coisa eu vou fazer com a hora. Vou colocar um H maiúsculo, certo? O H, eu já vou obter o H, ou seja, a cada 60 minutos, eu vou obter 1 hora. Então, toda a vida que se... Então, como é que eu colocaria isso aqui? Eu coloco M dividido por 60. Tá certo? Enquanto o M aqui não chegar a 60, isso aqui vai ser 0, a hora vai ser 0. Mas quando o M, por exemplo, chegar a 60, 60 por 60 vai dar 1, eu já vou ter a primeira hora, né? Porque 60 minutos corresponde a 1 hora. Se eu tiver 120 minutos, eu já vou ter 2 horas, né?
Então, fiz esse comando aqui. Então, agora eu tenho como quantificar segundos, minutos e hora, tá certo? E aí, eu vou chegar numa parte que eu tive uma certa dificuldade, tá? Por quê? Porque eu tenho quantificado, mas como é que eu vou exibir isso aqui na tela, né? Como é que eu vou colocar naquele formatozinho bonitinho do cronômetro, né? Então, eu vou criar aqui uma variável, tá? Chamada de... eu vou chamar essa variável de S, que é... Eu tenho, por exemplo, os segundos, eu não posso mostrar aqui no cronômetro os segundos como sendo 233, né? Os segundos normalmente vai até 60, né? O 60 nem mostra, até 59. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou mostrar ao contrário de mostrar 233, eu vou mostrar só o que corresponde mesmo no formato de hora em segundos, né? Então, eu criei uma variável chamada sprint, tá? É segundos, vou chamar de sprint, igual, quando eu construir aqui, vocês vão ter uma ideia melhor, tá? Vou colocar sprint, e aí eu utilizei uma outra ferramenta também, certo? Que a gente normalmente vê em teoria dos números, né? Deixa eu só copiar ela aqui para ficar mais fácil, não ter que digitar tudo. Isso aqui também foi um fator que eu tive uma certa dificuldade na hora de aplicar essa ferramenta aqui. O que é que ela faz? Imagine que fosse só o 60, depois eu vou explicar essa ferramenta FLOR, tá? No caso aqui, como é que ele vai... Na verdade, esse sprint é o que ele vai exibir na tela, né? Então, por exemplo, como eu estou me referindo a segundos, eu tenho 233 segundos, né? Quando eu divido quando eu divido 233, o que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o resto da divisão de 233 por 60. Não é a parte inteira, é o resto, tá? Então, por exemplo, se eu pego 233, né? Divido por 60, vai dar 3, né? Porque 3 vezes 60 é 180, e o restante, que vai ser 53 segundos, é o que vai aparecer aqui, que vai ser o resto. Então, o resto vai aparecer justamente os 53 segundos, né? Então, toda vida que não interessa se eu tiver 10 mil, 20 mil segundos, ele vai dividir por 60 e vai mostrar só o resto. E o resto sempre vai ser um intervalo de 0 a 59, porque se o divisor é 60, o maior valor do resto vai ser o quê? 59. Então, essa é uma ferramenta... Posso só fazer uma pergunta? Que eu levantei a mão. Desculpa, João, é porque eu não estou vendo. Pode interromper, viu? Quando quiser. João, eu estou... Assim, onde é que você... Porque assim, você está realmente fazendo uma medida de um tempo, não é? Mas você precisa de uma cadência que de fato seja 1 segundo, ou sei lá, a cadência que seja, não é? Como é que você tem a certeza de que essa sua cadência ela corresponde a um tempo real? Olha, esse problema do tempo real já foi abordado até aqui, né? Essa questão. No caso aqui, esse X, quando ele vai de 0 a 10, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz no GeoGebra, quando eu coloco aquela velocidade lá 1, no controle deslizante, você pode olhar aqui, ó, quando eu venho aqui, ó, em propriedades, eu coloquei essa velocidade 1, né? Essa velocidade aqui, pelo menos no que eu pesquisei, eu posso estar até errado, né? Mas se fica para os colegas aí conferir esse dado, ele é 1 segundo mesmo, né? Seria 1 segundo. Então, todos os outros contadores, eles estão em função desse X que varia de 1 a 10 e que o tempo é 1 segundo, tá? Mas pode haver um pequeno erro. Qual é a possibilidade desse erro? É na hora do processamento, né? Porque como é que eu não estou trabalhando direto em linguagem de máquina, eu estou pegando uma ferramenta e essa ferramenta passa por processamento, né? Pode haver algum atraso. Mas isso aí a gente tenta corrigir nesse próprio dispositivo de velocidade, por exemplo. Pode ser que não seja 1, mas seja 0,98, ou seja, 1,02. Então, a gente pode fazer esse ajuste
Isso aí teria que fazer com cronômetro preciso e comparando aqui, eu acho que na tentativa e erro. Pelo menos Agora, porque, por conta desse erro do processamento. Entendi. Tá? Mas, agora, excelente observação. Ela, inclusive, é uma coisa que eu era para ter falado, eu esqueci. Em relação, por exemplo, se os alunos estão dentro de estão fazendo a simulação em um computador, né, o importante é que aquele tempo seja próprio deles, digamos assim, né? O intervalo de tempo vai ser, digamos, dependente da máquina que eles estão usando. Mas como eles estão usando só aquele computador, não vai haver variação praticamente de uma simulação, de uma medida para outra, porque é o mesmo tempo deles, né? Agora, então, nesse aspecto, eu acho que, né, mesmo que se haja um erro em relação ao tempo real, uma diferença, para o computador deles, aquele 1 vai ser o segundo deles, entendeu, né? Tá entendendo aí? Aí vai ser... tudo bem, mas a simulação deles, né, é tudo virtual mesmo. Agora, uma questão é a seguinte, será que eu pergunto para você se o GeoGebra não tem um comando que meça tempo? Assim, não, ele é mais uma ferramenta própria. Então, é uma coisa que a gente poderia até pensar nisso, mas teria que fazer em Java, né? Entendi. Ele não tem, inclusive só para você ter uma ideia, quando a gente utiliza, quando a Gisele até falou uma vez, olha, eu utilizo o GeoGebra em inglês, e realmente a versão em inglês é a melhor, em inglês é melhor. Eu vou mostrar agora um problema que eu tive, quando eu fui buscar uma ferramenta, que é justamente essa ferramenta que eu coloquei aqui, ó. Desculpa aqui, deixa eu voltar aqui de novo para o S-Print, né? Porque o S-Print é justamente o que vai aparecer na tela. No caso aqui, ó, se você olhar aqui, está 53 segundos. Apesar de eu ter 233 ser a contagem total, mas eu só vou querer o resto disso por 60, né? Porque toda vida que ele chega, por exemplo, a 60, ele já atualiza em minuto. Então, aqui a contagem começa de novo, né? Em termos de segundo, né? Não fica nesse acumulador. Esses segundos que eu tenho aqui é um acumulador. Quando eu fui, por exemplo, utilizar essa propriedade aqui, vocês estão vendo aqui resto e esse comando aqui em inglês. Por que está em inglês essa ferramenta? Porque não tem em português, mas tem na versão em inglês. E se eu colocar aqui inglês, funciona na versão em português, mas não tem essa ferramenta que ela significa justamente o maior inteiro menor igual a um número. Depois eu vou explicar aqui com detalhes isso aqui, agora não é pertinente. Mas eu precisei dessa ferramenta aqui, essa FLOR. E só tem em inglês. Não encontra ela aqui no menu em português, não existe. Você pode procurar. Menor inteiro, pelo menos só se alguém achar aí com outro nome totalmente diferente, mas eu não achei. Então, isso foi outra dificuldade que eu tive. Então, ficar atento para essas coisas. Nessa versão em português, muitos desses comandos, né, que tem aqui, não são todos que tem na versão em inglês, não, viu? Falta alguns, não sei se é por erro mesmo de compilação deles, de tradução, mas foi outra dificuldade que eu tive, apanhei um pouquinho nisso aqui, né? Então, essa ferramenta FLOR, depois eu vou explicar, porque quando a gente não coloca, eu fiz primeiro sem, eu coloquei, por exemplo, porque qual é a ideia desse comando aqui? É justamente eu calcular o resto. Você pode até, num primeiro momento, eu pegava esses 233 e pegava só o resto dele por 60 e acharia que ia dar o próprio 53. Mas aí deu uma distorção aqui, eu corrigi dessa forma. Mas para não perder a visão geral, tá? Eu vou me ater isso aqui só no fim, tá bom? Então, ó, nós temos aqui esse comando FLOR, ele é muito importante, tá? Colocar. Se não colocar, eu vou até tirar no fim, vocês vão ver que vai dar tudo, vão ver que vai dar tudo errado, né? E aí, essa aqui, a contagem vai ser como eu vou exibir o quantitativo de segundos, né? Por isso que eu chamei S-Print, né? Agora, eu vou criar agora a mesma coisa para minutos e para hora, tá certo? Porque eu não vou ter que exibir a parte da hora, minuto, segundo, né? No cronômetro, tá? Então, ele vai ter que aparecer, quando eu for criar aqui a parte de texto, ele vai ter que aparecer nesse formato aqui, de segundos. Né? Ele não pode aparecer como 233. Não teria sentido, tá? Então, eu vou criar da mesma forma aqui, eu vou criar para minutos. É o mesmo comando, né? É a mesma coisa. Eu vou chamar aqui de mprint, né? Igual, mesma coisa, aqui foi sprite, vou chamar mprint.
E agora, eu vou fazer o mesmo cálculo, o resto dessa quantidade de minutos, né? Dividido por 60. Tá certo? Por quê? Porque senão ela vai extrapolando, ela vai crescendo, crescendo, passando de 60. Na verdade, eu quero só até 60. Então, ele vai pegar sempre o resto da divisão do total de minutos por 60. Né? Para poder ter sempre aquela contagem que vai até 59, aí ele já vira a hora e continua do zero de novo. Porque senão ele continuaria somando. Né? Então, isso aqui é o mesmo raciocínio que eu fiz para segundos. Tá certo? Isso aqui também, porque como a gente não está acostumado a raciocinar assim, só com base decimal, então isso complica um pouco. A gente, quando vai conjecturar, fica um pouco difícil. Com a solução que eu encontrei, acredito que possa até haver outras, né? Mas pelo menos foi a que eu encontrei, né? Então, vamos agora fazer a mesma coisa com a hora, ou seja, toda vida que os minutos chegarem a 60, passarem de 60, eu vou ter que pegar o resto, porque ele começa a contar novamente, né? Então, vou pegar a mesma coisa, agora eu vou colocar aqui, também chamar de H maiúsculo print, que é o que vai ser exibido na tela, certo? Igual, tá? E aí o mesmo comando, só que agora eu não vou trabalhar eu vou trabalhar com horas, né? Certo? Então, aqui. Ctrl V, tá? E aí, ó, você pode ver que em 233 segundos, a quantidade de horas ainda vai ser zero, né? Não tem o suficiente para contar uma hora, mas eu já tenho o suficiente para contar 3 minutos e 53 segundos. Então, se o cronômetro tivesse sendo exibido aqui, eu teria 0 horas, 3 minutos, 53 segundos, né? Então, aqui o contador está correto. Se eu mandar aqui animar, ó, aqui o contador de segundos, ó, ele vai avançando no total, mas aqui quando ele chega, ó, nos 60, ele zera de novo, e a parte de minutos já é incrementada para 4, e esse processo ele vai continuar aqui, por exemplo, em minutos, até chegar em 59, eu já vou passar a ter 1 hora, e assim por diante. Então, aqui, na verdade, o algoritmo já está pronto, de certa forma, né? Eu tenho os quantitativos que eu quero exibir no cronômetro. Só que para exibir também é outro problema, porque quando a gente vai exibir o cronômetro, tem a formatação que é tipo assim, eu vou ter que usar um pouco de texto, certo? Então, como é que eu fiz isso? Isso aqui é outra coisa legal também. Eu aprendi um pouco, não foi aqui com cronômetros, mas foi em outras construções que eu fiz. É porque, assim, o GeoGebra, ele tem infinitas possibilidades. Você pode saber todas as ferramentas e não ser bom no GeoGebra. O que vai levar em conta o GeoGebra são a quantidade de construções que você conseguiu fazer, a diversidade de ferramentas que você conseguiu utilizar, que aquilo ali vai criando um banco de ferramentas na sua memória, e a partir daí que você, sempre quando está diante de um problema, você vai lembrar, eu usei algo parecido numa construção tal, aí dali você faz uma pequena mudança e já adapta a sua construção, né? Porque, assim, o GeoGebra, por exemplo, para você fazer construções geométricas, é uma coisa. Para você trabalhar com simulações, aí você vai utilizar muita programação, né? E dependendo do tipo de construção que você vai fazer, você vai utilizar mais uma ferramenta. Se você vai trabalhar muito com gráficos e tabelas, aí já é outra, né? É outra especialidade. É como se você tivesse várias especialidades dentro dessa plataforma, né? Então, eu procurei, desses meus estudos, assim, que eu venho sempre dando uma treinada, diversificar um pouco, né, as construções que eu vinha fazendo como exercício, para poder ter uma visão mais geral, tá? Então, agora a gente vai tentar exibir justamente o formato aqui do cronômetro. Eu vou até ocultar Não, vou deixar aqui, depois eu oculto, tá? Então, como é que eu faço isso aqui? Oi, pode falar. João Neto, eu estou só fazendo o teste, tá? Com controle deslizante. Certo. Tá? O controle deslizante tem uma parte que mostra os valores negativos, né? Exato. Mas eu simplesmente retirei os valores negativos Hum. e coloquei
o mínimo 0 e o máximo um valor qualquer, coloquei 10, tá? Daí eu vi que no incremento, se eu coloco o incremento 1, ele vai fazer a contagem de 1 a 10 e vai fazer o retorno, tá? Mas daí eu coloquei um incremento de 0,1, que eu estou aqui no computador testando, sabe? Certo. Tá? Tá. Então, eu nunca tinha parado para observar, mas ele faz uma contagem positiva nos dois processos, tá? Por exemplo, eu gostaria de saber se, caso eu coloque outro controle deslizante e queira colocar um espaçamento, tá? Que seja 1, 2, se eu vou ter esse controle deslizante, tá certo? Em função apenas dos valores que eu coloco. Exato. Vai ter sim. Por exemplo, se você colocar 1.2, aí 1.2, 2.4, 3.6, é isso? Vai sim. Perfeito. O programa intervalo, ele não precisa ser um intervalo decimal exatamente, não. Tá. Tudo bem. Pode continuar aí. Tá certo. E muito boa essa sua observação, porque às vezes as pessoas acham que os intervalos são só decimais, né? 0, 1, 0... Não, você pode utilizar o intervalo que você quiser, né? Entendeu? Pode utilizar. Bem observado isso. Mas em decorrência da limitação da máquina, eu poderia utilizar um intervalo real? É uma pergunta capciosa. Vai depender do nível de aproximação. Se eu não me engano, ela tem uma aproximação de 15 casas decimais, né? Então, o intervalo, teoricamente, real não existiria, né? Porque seriam infinitos. Mas, até 15 casas decimais, que eu acho que é uma boa aproximação de qualquer número, você pode utilizar. É só você vir aqui, se eu não me engano, acho que em opções, arredondamento, ó. Você está vendo aqui o número de casas? Eu estou utilizando... Eu sei. Casas. Eu posso utilizar Mas até mesmo com todo esse arredondamento, eu vou gerar um erro. Sim. E quanto tempo leva esse erro para poder se acumular e chegar até 1 segundo? No caso, para tempo, assim, de cabeça, eu não sei te quantificar, não, professor, porque quando você trabalha com erro, né, depende muito também do intervalo que você vai pegar. Uma pergunta capciosa, mais uma vez. Mais uma vez, né? Você vai depender muito do intervalo que você vai utilizar, né? Vai depender muito também... por exemplo, quando a gente estava fazendo aquele problema lá... Pense que o meu aluno, ele pode levantar a mão, professor, tá? E, de repente, fazer um questionamento desse. Sim. Como é que eu me salvo, né? Eu ia sugerir... A Fran deve estar rindo aí do outro lado. No caso, assim, para a gente responder de forma geral, para segundos, aí nós teríamos que fazer uma construção adequada para responder essa sua pergunta, para a gente poder quantificar, dimensionar... Porque eu precisaria de uma construção. Talvez, possivelmente, para que ele... Porque você me falou que eu não precisaria da geometria. Mas aí você já está falando que eu estou precisando de uma construção. Não, a construção, eu não estou falando assim em termos, você vai precisar de um exemplo, você vai precisar de uma simulação. Tá certo. Então, eu utilizei as palavras... Continua aí, João, continue. O ideal seria você dimensionar didaticamente uma simulação, justamente, que pode ser uma coisa que a gente possa fazer no futuro aqui, né, se for o caso, se for pertinente, fazer uma simulação para que a gente possa analisar essa questão do erro, né, nas medidas, em simulações, utilizando, por exemplo, essa limitação máxima do software GeoGebra. Sim, a gente pode fazer isso. Inclusive, naquele problema lá que a gente estava trabalhando, né, do pêndulo, né, foi uma coisa que ainda ficou assim um pouco, né, até... que aproximação eu precisaria para poder visualizar aquele erro do ganho de energia, né, naquela questão lá que foi levantada pelo professor Afrânio, que ainda está aqui ainda assim, para eu dar uma olhada assim, porque ficou uma resposta, a gente ficou sem resposta para o GeoGebra,
mas é uma coisa que a gente poderia aprofundar. E entra justamente nessa questão do erro, né? A gente saber os limites do software quando você trabalha justamente com esse quantitativo de casas decimais, né? E até, por exemplo, fazer um paralelo, por exemplo, será que o MATLAB ele usa esse quantitativo, né? Na matemática, qual o significado disso para as medidas, né? Até que ponto isso pode influenciar em medidas, digamos assim, mais precisas, né? Mais, sei lá, que envolva um número mais alto de casas decimais. Porque quando a gente trabalha, por exemplo, com mecânica, movimento uniformemente variado, isso aqui dá e sobra, né? Mas talvez um tipo, aí seria com o professor Nildo, por exemplo, poderia, ou sei lá, não sei se nem se existe, mas poderia sugerir um tipo de experimento que a gente precisasse utilizar uma precisão muito maior, né? E aí eu acho que é por aí, mas assim, não... Eu posso ver a matemática da coisa, mas assim, o exemplo a ser dado numa situação, eu acho que aí teria que ser uma pessoa que tivesse uma visão mais aprofundada dos processos, dos experimentos físicos. Eu penso dessa forma. Mas excelente pergunta, professor Rogério. É bom essas perguntas que a gente começa a tentar maturar na cabeça da gente. Eu vou começar a pensar sobre isso, confesso. Né? Só uma observação, o seguinte, a ideia, né, quando eu solicitei para construir um cronômetro, né, é que o cronômetro pudesse ser usado pelo usuário, né, numa simulação, para ele mesmo acionar o cronômetro e parar na hora que ele quisesse, né, certo? Porque não tem sentido, digamos, eu fazer um cronômetro que o usuário não vá manipular o cronômetro, né? Então, seria um próprio relógio interno do GeoGebra. Então, a ideia é que o usuário possa manipular o cronômetro como ele manipularia o cronômetro mesmo real. Claro. Então, o tempo de reação humano é da ordem de de décimos de segundo. Então, só o manipulador já vai introduzir erros da ordem de décimos de segundo. Então, essa precisão que vocês estão preocupados aí não vai fazer muita diferença, né? Para um usuário comum, né? Tá certo? Não, eu e além do mais, perfeitamente. Agora se usando a presença de muitas casas decimais, para você ver uma diferença de 1 segundo, você precisaria esperar muitas horas. E ninguém espera que um usuário vá usar uma simulação durante horas, né? Sim. Agora a gente vê, por exemplo, muitos experimentos, eu mesmo fazia no laboratório da escola, com Arduino, né? Quando você coloca um sensor, né? Ele passou ali um laser, né? Isso dá para fazer também, né? Integrada ao computador. Nunca fiz integrada ao GeoGebra. Mas que você calcula aquele tempo lá, então aí pode ser que você tenha uma precisão maior. Mas, por exemplo, esse tipo de experimento que o professor falou, o tempo de reação, é muito interessante numa aula, né? O aluno entender o que é isso. Né? A mesma coisa da corrida, o cara de 100 metros, quando disputa aquele tiro, né? Que tem aquele tempo de reação, né? Normalmente o cara ele pode ser muito rápido, mas se ele tiver um tempo de reação ruim, né? Não vai conseguir ser um campeão, possivelmente, né? Só se ele for muito bom no desempenho. Então, assim, essas questões, elas são muito boas de ser trabalhadas, assim, com relação a essa questão de tempo, né? E elas envolvem também essa questão também da precisão também, a gente pode, mas é como o professor falou, tem que ser um experimento específico para você utilizar 15 casas decimais, coisa louca. O que o Nildo colocou, eu acho que para mim é a essência do tempo de reação. Isso. Levar o estudante a ver a questão do tempo de reação que ele tem. E, por exemplo, eu já fiz muito isso em simuladores, por exemplo, simuladores, eu vi naquele simulador PHET, né, quando eu não utilizava os próprios do GeoGebra, mas esses já prontos, que tem um homem em movimento, então o aluno ele tem que acionar para o cara começar o movimento, e quando ele escuta o barulho, que é o choque da pessoa com uma barreira, aquele tempo que o som leva para o ouvido e ele vai processar aquilo no cérebro, vai mandar o comando para a mão, e a mão vai acionar o mouse, aquilo vai ser o tempo de reação dele. Então, quando a gente faz os cálculos, eu fazia uma aula assim, eu fazia o cálculo real, o tempo real é para ser 4 segundos, mas aí o aluno, quando fez lá, deu 4.0 alguma coisa. Então, aquela diferença de tempo, do tempo teórico, né, para o tempo que ele mediu, né, aquilo ali foi o tempo de reação.
né? Isso é uma coisa que você pode utilizar na física, até para você entender o erro. E eu lembro muito bem nas aulas do professor Nildo e o professor que o senhor trabalhava muito essa questão das médias, né? A gente fazia uma média, vários grupos faziam ali, a gente tirava uma média para a gente ter um tempo mais próximo, né? Do que seria a medida, né? A medida pelo mesmo tempo de medida, né? Que acho muito legal. Essas questões, elas inclusive podem ser, por exemplo, enfatizadas nas simulações, né? E eu acho que por isso essa ideia do cronômetro, ela foi muito boa, justamente porque não se tem um laboratório sem um cronômetro, né? Na verdade, independente, né? Como o professor colocou, a ideia dele foi fantástica. Realmente. Outra coisa também, né? Quando a gente dá aula no laboratório real e o aluno usa cronômetro acionado manualmente, a gente avisa para ele o seguinte: olha, o cronômetro, ele dá o tempo em segundos, décimos e centésimos de segundo. Mas se o tempo de reação humano já é de décimo de segundo, não faz sentido o aluno anotar os centésimos, entendeu? Você descarta isso. O centésimo ele já tem que arredondar. Isso. Inclusive, é um erro que a gente atribui ao aluno se ele anotar o centésimo, porque é irrelevante. Certo? Verdade, muito bem colocado, porque é uma coisa real, né? Você não, aquele algarismo ali não é significativo, ele não tem sentido, né? É isso mesmo. Tá certo. Muito bem colocado, muito bom esse debate, né? E a gente está trabalhando com uma coisa teoricamente simples, né? Que é um cronômetro, né? Então, por exemplo, por isso que é envolvente, né? Essa aplicação da matemática junto com a física, junto com as simulações, né? Então, voltando aqui, deixa eu ver se eu me lembro. Eu vou trazer vocês tudo para física. Ótimo. Excelente, física. Adoro física. Eu acho que vai mesmo, viu, Nildo? Eu acho que vai mesmo, viu? Estou ficando cansado desse povo da educação. Ora. Não, e a gente vai trazer um pouco da educação para a física, assim, no sentido das teorias, né? Elas se complementam, né? Acho muito interessante isso. Inclusive, eu estava nas leituras aqui... Estou de mala arrumada, não tem problemas. Né? Falta só o convite, a mala está pronta. Pronto. Eu estou fazendo as leituras aqui dessa parte de didática interessantíssimas, né? Abre muitos horizontes, em várias coisas, em vários aspectos, né? Aí, voltando aqui, né? Deixa eu ver onde foi que eu parei. Eu parei nessa parte do... Pronto, eu concluí a parte que eu consigo... Eu estou aqui com os valores que vão aparecer no cronômetro, né? Que é o H', o M' e o S', né? Hora, minuto e segundo. E agora o desafio é colocar isso aqui naquele formatozinho bonitinho, né? Que o aluno... Aqui o algoritmo, teoricamente, já está pronto. Essa formatação de saída fica muito a critério da pessoa que vai fazer, né? Vai, dependendo de como você, por exemplo, eu vi a página do professor Nildo, muito legal, né? Inclusive, professor, era um dia para você apresentar a página a gente, né? Seria uma honra para a gente, né? Conhecer a página do senhor, dei uma olhada assim, achei... Primeira impressão foi excelente, né? Tá de parabéns. E assim, aí essa questão da apresentação fica muito a critério da pessoa mesmo, né? Mas eu vou mostrar aqui alguns truques, são algumas ferramentas, inclusive que eu descobri nessa construção, tá? Que ajudam muito em diversas, assim, qualquer simulação que você for precisar mostrar o cronômetro, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem direitinho aqui. Então, quando a gente... A página, viu, só fazer questão de justiça, a página é criação quase que exclusiva da Gisele. Parabéns, Gisele. Faço só encomenda, né? Eu faço só encomenda, olha, eu quero que faça isso, faça aquilo, outro. Eu nem presto atenção se é difícil, se é fácil, né? Eu vou encomendando aí, vou dando palpite, vou complicando e ela vai fazendo. Não, mas é como tudo, tem uma parte do projeto, né? Por exemplo, quando você vai ver um prédio belíssimo, não quer dizer que o cara foi construir também, né? Claro que todos fazem parte do processo, né? Mas tem o arquiteto, tem o engenheiro, tem a pessoa que vai coordenar todas aquelas partes, né? Que no caso aqui, como essa parte de programação também, que é muito complexa, né? E a Gisele está de parabéns, viu, Gisele? Realmente, seu trabalho belíssimo. E o que, assim, pelo menos o que eu puder contribuir, né? Faço com o maior prazer. Ó, então, assim, aí aqui, essa saída, eu vou ter que utilizar o modo texto, tá? Para apresentar aqui na tela. Eu vou mostrar como é que eu encontrei a saída
para esse modo texto, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui se eu fiz alguma anotação, se eu esqueci alguma coisa, porque eu faço aqui um checklist. Não, tranquilo. Tranquilo. Esqueci nada, já fiz o S, o H, as horas. Agora eu vou para a ferramenta texto. Então, voltando aqui para o GeoGebra, né? Então, eu venho aqui, nesse íconezinho aqui da barra de ferramentas, onde tem controle deslizante. Vou clicar aqui e vou clicar em texto, né? Porque aqui vai ser a apresentação. Vou clicar aqui no ponto da tela, evidentemente vai aparecer essa ferramenta texto. E aqui é onde eu vou fazer aquele formato do relógio, né? Horas, 2 pontos, minutos, segundos, né? Como é que eu fiz isso aqui? Primeira coisa que eu vou colocar aqui é o Hprint, que é a hora, né? Não vai aparecer a primeira hora? Então, eu não preciso digitar aqui, eu simplesmente clico aqui, ó, que já aparece aqui, tá vendo? Olha lá embaixo, na parte de visualizar, já apareceu o 0. Por que 0? Porque é o valor do Hprint. É isso que a gente vai visualizar quando eu der o OK aqui, né? Mas não terminou. Eu vou ter que colocar o que agora? 2 pontos. Aí eu venho e coloco 2 pontos. Oh, desculpa, com cedilha aqui, deixa eu ver aqui, acho que eu desconfigurei meu teclado, só um instante aqui, viu? Não, foi aqui não, só um instante, rapidinho. Não, sem querer, acho que eu desconfigurei meu teclado, mas eu vou achar aqui. Pronto, achei. Pronto, 2 pontos, né? Vocês estão conseguindo visualizar, então o Hprint vai ser o 0, olha na parte de visualizar o que vai sair. 0 horas, 2 pontos. Agora, eu vou entrar a parte dos minutos, que seria o Mprint. Só que, quando aparece lá, e esse aqui foi outro problema também que eu tive, foi difícil. O Mprint, aqui, por exemplo, eu tenho um 4, né? Mas eu tenho que aparecer 04. Como é que eu vou fazer aparecer esse 04? Bem, saída que eu encontrei, né? Eu tive que criar aqui, e aí foi uma coisa que eu não fiz, era para eu ter feito antes disso, tá? Eu vou cancelar isso aqui, vou continuar de novo, porque eu preciso criar esses componentes que, por exemplo, quando eu tiver nos segundos, por exemplo, 10, 12, 13, não tem problema, porque o que vai aparecer aqui, aparece aqui. Mas quando eu não tiver, por exemplo, de 1 a 9, eu tenho que aparecer o 0 antes. Como é que eu faço isso? Eu vou cancelar aqui, aí depois eu volto para cá, tá? Porque eu esqueci de criar isso aqui, tá? Então, eu vou criar a seguinte coisa aqui. Eu vou criar uma variável aqui, vocês vão entender já. Eu vou chamar da parte de segundos, eu vou criar um S underline, deixa eu ver, 0, tá? Deixa eu ver como é que eu fiz. Pronto. Aí vou criar aqui, essa é outra coisa que é interessante no GeoGebra. Eu posso criar um comando se aqui mesmo. Por quê? Porque o valor que eu vou atribuir a essa variável vai depender do comando se, tá? Então, eu coloquei assim, ó. Vocês escutaram algum barulhinhozinho aqui? É meu filho brincando, viu? Mas não é mal, não. Tá. Então, aqui, ó. Copiar. S igual a 0. Pronto. Então, ele coloca aqui, ó. Eu fiz assim, ó. Para que vocês entendam. Se Sprite menor que 10, porque assim, quando ele é menor que 10, ou seja, ele vai de 1 até 9, eu preciso ter o 0 antes. Aí ele vai imprimir esse caractere, tá vendo, entre aspas? Ele vai imprimir o 0. Esse comando diz isso. Essa S underline 0, ele vai receber esse 0. Tá? Vocês vão entender porque que eu vou colocar lá dentro esse 0, daquele quadro lá. Tá bom? Se não, depois dessa vírgula, se ele não for menor que 10, ou seja, se ele for de 10 em diante, ele não vai imprimir nada, vai ficar um espaço em branco mesmo, que é o que eu quero, porque quando ele tem um 10, por exemplo, 10, 11, 12, ele não precisa do 0, tá? Eu vou criar essa variável aqui, porque eu vou introduzi-la naquele quadro lá. E vou criar uma também, para horas não vai ser preciso, tá? Eu vou criar para minutos também, porque também da mesma forma, quando for 8 minutos, eu vou precisar daquele 0 antes. Então, da mesma forma, eu vou fazer... Vou só copiar aqui. Eu vou fazer para minutos. Vocês vão entender quando eu colocar lá. Da mesma forma, se esse Mprint, que é esse valor que recebe aqui, no caso o Mprint é 4, né? Se ele for menor que 10, no caso aqui ele vai imprimir esse 0.
Se não for maior, ele vai imprimir nada, tá? Vou colocar aqui. Agora sim, agora eu vou para a parte de texto. Tá completo, eu tinha esquecido isso, porque naquela interrupção eu acabei me esquecendo, tá? Então, vamos colocar o texto agora aqui. Pronto. Vamos lá, começar de novo. Primeira coisa que eu vou colocar é a hora, né? Aí eu coloquei aqui o HPrite. Vou colocar 2 pontos. Desculpa aqui, deixa eu botar aqui. 2 pontos, tá certo? Agora eu vou colocar o quê? O certo seria eu colocar o mprite, que é os minutos. Mas eu penso assim, se eu precisar que apareça esse 0, então eu vou colocar justamente esse M0 aqui, ó. Eu vou colocar o M0 antes, que é aquela condição que ele só vai aparecer o 0, caso apareça um número. No caso aqui ele está aparecendo, ó, por quê? Porque aqui está 4, então ficaria 04. E agora sim, eu coloco o mprite, ó. Aí está aparecendo o 04, tá vendo? 0 horas, 04 minutos. Da mesma forma com os segundos. Vou colocar os 2 pontos, tá? Isso aqui também tive que quebrar um pouco a cabeça, porque... Mas assim, a gente vai tendo problema e vai pensando e vai resolvendo, né? E agora, os segundos. Da mesma forma, eu coloco esse 0 aqui antes. Por quê? Porque pode ser que tenha que aparecer aquele 0 antes. Aí eu coloco agora o sprite. Né? No caso aqui não aparece, ele vai aparecer só o espaço vazio, por quê? Porque ele aqui está acima de 10. Pronto, eu já tenho um formato de visualização, é esse aqui, tá? Então, vou dar OK. Está criado aqui o cronômetro, teoricamente, né? Certo? Se eu colocar para animar isso aqui, eu vou aumentar o tamanho dele. Então, eu venho aqui em propriedades, tá? Vou colocar aqui texto, vou colocar negrito, vou aumentar ele e colocar muito grande, né? Isso aqui fica a critério da pessoa que vai formatar, tá certo? Vou mudar a cor, vou botar, por exemplo, uma cor, sei lá, azul marinho. Pronto, tá aqui o cronômetro, desculpa aqui, né? O cronômetro aqui, ele tá criado, tá? Tá criado. Posso ocultar? Eu vou colocar só para animar aqui, para vocês terem ideia, ó. A gente só pelo olhar, a gente já vê que parece muito com a questão do tempo em segundos. Eu vi uma distorção, mas no intervalo razoável ele dá uma distorção, mas eu ainda não tentei corrigir, tá? Eu fiquei de analisar isso com calma, não tive tempo, porque teve essa parte de Enem, vestibular, essas coisas, eu estava participando, estava trabalhando, né? E aí eu não tive como me concentrar muito nisso, não, mas isso aqui, o problema não foi resolvido totalmente, não. Eu não fiz essa métrica, né, que o professor Afrânio falou, justamente para a gente, que eu acho que vai ser um ponto de discussão futuro, porque eu acho que é essencial, né? Tá? Né? Parece muito com o tempo real, tá? A Gisele falou aqui, né? Bom, mas aí vocês, eu peço a ajuda de vocês depois para analisar, eu vou colocar o arquivo depois, se vocês quiserem dar uma olhada, analisar, ou então ver o vídeo e fazer a própria construção, que é melhor. Se o tempo de parada... Você viu se o tempo de parada, o tempo para e ele retorna a contar novamente? Não, assim, vamos... Não, porque pensa numa ferramenta cronômetro. A gente muitas vezes para o tempo e depois a gente retorna o tempo, a contagem. Pronto, mas é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou ter que criar os botões, né? Porque aqui o que eu criei foi simplesmente a exibição dessas variáveis nesse formato texto aqui, né? Então, o professor Rogério... Eita, cabra danado! Vamos lá! E agora eu vou ter que criar um botão para justamente pausar, iniciar, pausar e outro para zerar, porque senão não é um cronômetro, né? Então, e aí é outro problema, e como é que eu faço para criar esse botão? Aí foi outro problema também, né? Como é que a gente cria esse botão? Porque eu não vou ficar parando aqui pelo controle desses exames. Inclusive, eu vou até ocultar isso aqui, ó. O cronômetro, na verdade, a gente vai colocar aqui um retângulo, uma corzinha, alguma coisa aqui, sei lá, né? Mas tem que ter os botões, tá? Então, para criar esse botão, o macete é o seguinte, certo? Isso aqui, ele vai servir não só para cronômetro, para qualquer outra animação que você queira, tá? E aí... A Gisele já captou tudo aqui do cronômetro. Bem, legal. Se tiver outras ideias, viu? Isso aqui pode ser aprimorado, viu, gente? O raciocínio é esse,
Pelo menos essa foi minha linha de raciocínio. Inclusive, se você quiser, por exemplo, começar aqui de décimos, é só ao contrário de eu começar esse contador aqui de segunda, eu começo, em vez de ser velocidade 1, eu começo 0,1, aí vou incrementando as demais. O raciocínio é o mesmo. Eu não deixei a coisa muito complexa, até porque também eu não tive muito tempo, e também porque eu acho, assim, que na exposição ia ficar, quanto mais complexa uma coisa, mais, assim, fica mais difícil de entender no primeiro momento, né? Tá? Então, assim, aqui eu vou ter que criar o botão. Então, o primeiro passo para criar o botão, eu venho aqui nessas ferramentas aqui, eu vou criar uma variável, digamos assim, booleana, lógica, que vai ser verdadeiro ou falso. Vocês vão entender por quê. Por quê? Porque aqui eu vou inserir um pouquinho de programação de novo. Então, eu vou criar essa caixa aqui, ó, caixa para exibir e esconder objeto. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem, certo? Vou clicar aqui. Vou chamar de um certo A, tá? Vou aplicar. Pronto. O que é que vocês viram? Uma caixazinha assinalada com certo A, né? Certo? Muito obrigado, viu, professor Nilo? Obrigado. Observação do professor Nilo. Fiz um relógio suíço, né? A gente ainda pode melhorar muito isso aqui. Muito obrigado pelo elogio. E ainda mais vindo do senhor, né? Olha, então aqui, por exemplo, quando eu criei esse A, se você olhar aqui na janela de álgebra, ele tem uma variável A igual a true, uma variável booleana, verdadeira. Se eu desmarcar esse, desculpa, que eu tenho que assinalar a setinha aqui, ó. Se eu desmarcar, ele fica o quê? Falso. Então, essa variável aqui, ela vai caminhar entre falso e verdadeiro. Isso aqui vai ser essencial na construção do botão. Depois eu vou ocultar. Eu vou deixar ela aqui por enquanto, tá? Deixar ela como falso. E aí eu vou criar o botão. Vamos criar um botão. Deu aqui, botão. Vou clicar aqui na tela, botão. Eu vou escrever iniciar e pausar, né? O nome dele vai ser esse. Você pode criar quantos botões quiser, se quiser criar um só para iniciar, outro só para pausar. Aqui vai só a ideia, o raciocínio, tá? Eu criei o iniciar e pausar. Pronto, tá aqui. E aqui eu vou colocar a programação desse botão. Tá bom? Bem, como é a programação que eu encontrei? Eu vou escrever logo tudo aqui. E aí eu vou explicar para vocês como é que funciona. É outro comando C. Comando C, para a pessoa entender bem, tem que ter aquela noção básica de programação. Então, por isso que às vezes é um pouco difícil de se utilizar o GeoGebra, mas isso aqui é algo que você tem que se acostumar, porque usa muito, muito mesmo. Então, ó, eu coloquei assim, ó, ele tá falso, né, o A. Então, vamos entender aqui, lógico. Ele vai dizer o seguinte, ó, se A for verdadeiro, se ele for verdadeiro, ele não está verdadeiro, então a variável definir valor vai receber o valor falso, né? Mas como aqui ele está falso, ele não vai caminhar por isso, porque o A não é verdadeiro. Senão, a variável definir valor vai receber o valor verdadeiro. Que vai ser o caso aqui, porque ele está falso. Simplificando o raciocínio. Se ela tiver verdadeiro, ela vai se tornar falso. Se ela tiver falso, vai se tornar verdadeiro. Esse comando faz isso. Ele muda o status dessa variável. Tá bom? Por que ela muda? Porque vai ter horas que eu quero ela verdadeira e vai ter horas que eu quero ela falsa. Se ela tiver falsa, eu clicar, ela vai tornar verdadeira. E se ela tiver verdadeira e eu clicar, ela vai se tornar falsa. Ela vai mudar o status dela na hora que eu clicar no botão. Porque é um botão, né? E aí, o segundo comando é justamente isso. Iniciar a animação daquele controle deslizante X. Não é ele que vai iniciar todo o processo? Então, tem assim, ó, iniciar a animação X. Ele só vai iniciar quando o A estiver o quê? Verdadeiro. Né? Isso aqui é por padrão, né? No caso aqui, por que eu iniciei ele falso? Porque no início eu quero ele parado. Ele está parado. Ele vai ser falso de início. Tá? Ele é falso de início. Mas quando eu clicar no botão, ele vai se tornar verdadeiro e aí a animação começa. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro comando é um comando que ele vai fazer essa troca, justamente porque esse botão ele iniciar e pausar. E o segundo comando, ele vai justamente fazer a execução da animação. Então, eu vou dar um OK aqui e vamos ver o que é que acontece, ó.
Deixa eu acertar. Ó, aqui a gente erra, porque aqui não vai funcionar se tiver selecionado esse OK. Eu tenho que vir na setinha. Vim na setinha. Vou iniciar, ó, a animação. Ó. Tá vendo? Foi o que aconteceu. Ele se tornou verdadeiro, ó. Então, ele começou a funcionar. Porque ele estava falso, se tornou verdadeiro, a animação iniciou pelo aquele comando. Se eu clicar novamente, ele se tornou o que aqui? Tá vendo o quadradinho, ó? Desassinalado, vai se tornar falso. E quando ele se torna falso, a animação não inicia. Tá certo? Ela não inicia, ela fica parada, porque ela só vai funcionar enquanto essa variável estiver verdadeira. Né? Então, esse é o segredo de você iniciar e pausar. Mas isso não é o suficiente, porque eu quero que o cronômetro também zere, né? Porque aqui, se eu clicar, ele vai iniciar e vai pausar. E como é que eu vou fazer para gerar? Aí eu vou criar um outro botão. Desculpa aqui, deixa eu só... Eu vou deixar aqui mesmo, depois eu arrumo aqui, tá? Aqui, ele tá, deixa eu... Pronto. Eu vou criar um botão para zerar. Qual é a ideia de zerar? Zerar é gerar justamente o X e o D. Na hora que eu tornar essa variável X zero, zera tudo, né? E o D também, né? Eu tenho que zerar o X, porque o D vai acumulando, né? Eu tenho que zerar o X e o D, que na hora que eu zerar o X e o D, tudo zero. Então, como é que eu fiz isso aí? Criar um outro botão. Aí eu venho aqui. Já está em botão, né? Vou aqui clicar o botão. Vou colocar zerar, tá? Zerar. E qual comando eu vou colocar aqui? Justamente o definir valor, que é um comando de programação que a gente utiliza muito, né? E muito bom. Oi, pode falar. Por favor, houve uma pergunta aqui, né? O Nildo, ele colocou, eu solicitei um cronômetro e você fez um relógio suíço. Tá? Daí a Gisele colocou, relógio suíço, por quê? Falta décimos? Eu gostaria que o Nildo falasse um pouco sobre isso. Fale, professor, fica à vontade. Eu quis fazer só brincadeira para agradecer aí o esforço que ele está fazendo para poder fazer esse relógio, né? Mas a partir daí, eu acho que não fica difícil colocar os décimos e centésimos de segundo, não. Eu posso até ajudar depois, eu posso tentar fazer, porque como eu tive uns contratempos esses dias e eu tinha até prometido fazer, mas eu vou fazer depois. É fácil, é porque assim, como era para exposição também, fica mais fácil apresentar assim. O resto é só você fazer o mesmo raciocínio, só mudar aquela velocidade no início, incrementando os demais valores, tá? Mas eu vou fazer também, caso, né, independente, mas se o pessoal quiser tentar também, eu acho um bom exercício. Ó, então, assim, alguém entendeu mais a brincadeira do Nildo? O relógio suíço? Da precisão dos ponteiros do relógio suíço? Né? Porque, veja só, faltou décimos, mas isso a gente pode colocar. Você conseguiu realmente fazer um relógio suíço com GeoGebra. E caso você quisesse fazer uma apresentação com ponteiros? É possível também, é só o formato de saída que é diferente, né? E eu acredito que dê um pouquinho mais de trabalho. Mas como, por exemplo, nesse caso aqui era para simulação de laboratório, então teria que ser nesse formato. Mas a gente pode fazer também. Inclusive, lá na minha página, lá do GeoGebra, eu estou fazendo algumas construções, não só nessa parte de simulações, também como de matemática. E quando eu fizer, eu vou fazer essa do relógio, vou colocar. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou colocar lá também. Foi muito boa ideia. E assim, a gente aprende muito com essas construções. A gente aprende, realmente, o GeoGebra é essencial que exercite, certo? Eu vi que tem na internet o passo a passo, uma pessoa mostrando como é que constrói um relógio com o ponteiro, de ponteiro, né? Com segundos, minutos e horas. O do cronômetro, eu particularmente, eu não vi ninguém, pelo menos na página lá do GeoGebra, do Brasil, colocar um cronômetro. Não vi não, mas relógio tem. Não, do Brasil não. Do Brasil não. Por quê? Porque tem esse problema aqui desse comando FLO, que eu falei. Entendeu? Então, vem a limitação. Às vezes, então, você tem que ter cuidado. Quando vê a versão em português, alguns comandos daqueles faltam.
Então, talvez a pessoa tenha encontrado dificuldade. Mas eu também vou pensar uma outra forma de fazer esse cronômetro futuramente, com outro algoritmo, né? De outra forma. Eu tive umas ideias, só que eu não coloquei à frente, porque eu achei essa mais certeira, assim, pelo menos na primeira impressão. E, na verdade... Tudo bem. Depois, se puder disponibilizar para a gente a tua ideia, tá? Disponibiliza. Vou colocar o passo a passo tudo, tá? Eu já Tá tinha bom? repassado para o professor Nilton, para ele fazer uma análise, mas, assim, eu sei que a explicação é essencial, porque está tudo codificado, né? Então, como isso aqui está gravado, eu vou passar o código todinho para quem quiser utilizar, mexer, fazer as alterações, ampliar o raciocínio. A ideia é sempre melhorar, tá bom? Sim, aí voltando... Oi. Não, eu tô só observando, porque realmente dá para fazer uma construção geométrica construindo também pelos ponteiros, né? Tá. Então, veja bem, isso abre uma possibilidade a mais, tá certo? Isso abre uma possibilidade a mais da gente continuar na construção de Cronos, né? Isso. Para quem não sabe, Cronos é o deus do tempo, né? Isso. Então, eu acho que vale a pena isso daí, sabe? Nessa Até outros tipos de perspectiva. relógios, né? Até outros tipos de relógios, né? Sim. Né? A gente pode ver também. Entra um pouco de arte também, né? De história, né? Da matemática, da física também, né? Boa ideia mesmo. Bom, mas eu vou deixar você falando o restante que você está falando para não atrapalhar mais. Não está atrapalhando, não. Você tá só somando aqui, né? Com as ideias, e acho que no momento oportuno, né? Então, aqui, só para finalizar mesmo, o cronômetro, assim, de forma geral, colocar o botão zerar, como foi que eu fiz esse botão zerar? Criei o botão, e aí eu coloquei definir valor. Definir valor, o que é que esse comando faz? A essa variável x, ele vai atribuir o valor zero, né? E a variável dele vai atribuir valor zero, ou seja, vai zerar, tá certo? Aqui eu poderia colocar uma função, poderia colocar qualquer outra coisa, um comando se, alguma coisa, mas eu coloquei o valor zero, porque a minha intenção é essa. Então, esses dois comandos é o comando definir valor x igual a zero e d igual a zero. Quando eu faço isso, eu zero tudo. Quando eu zero x, zero d, os demais valores, que são dependentes dele, vão variar. Vou dar um OK, ó. Vamos apertar o botão. Deixa eu só tirar aqui o OK aqui, clicar na seta. Quando eu clicar em zerar, ó, zerou. Por quê? Porque o x, ó, pode olhar aqui, ó, tá tudo zero. Né? Aqui na janela de álgebra. Se eu mandar iniciar, começou de novo, ó. Pausar, zerar, certo? Aí eu tenho um cronômetro. O resto é só aquela questão de você... Ah, eu quero colocar isso aqui verde, eu quero colocar vermelho, eu quero colocar um círculo aqui, aí você desenha um círculo, quero colocar uma cor diferente, quero colocar o fundo preto e a numeração branca. Aí é só utilizar aquelas ferramentas que eu acredito aqui que a maioria já sabe já, né? Mas na minha construção que eu vou disponibilizar tem já feito assim, tá certo? E aqui, para não ficar feio, eu vou ocultar isso aqui, é só clicar aqui, a gente não precisa mostrar isso. O que eu preciso exibir são só essas três aqui, as demais eu deixei oculto. Isso aqui, eu vou levar um pouquinho para cá, né? Isso aqui também, não vou deixar ele fixo, vou colocar um pouco para cá. Esse S0 aqui, deixa eu ver, eu posso ocultar também, tá? Ele fica aparecendo aqui na tela. Então, pronto. Mas só, na verdade, é só o texto mesmo, porque o texto vai ser exibido, essas aqui não precisam estar exibidas, porque o texto já manda que seja exibido. E aqui depois você pode fazer, sei lá, se você quiser colocar um círculo aqui, como eu fiz, mudar essa cor. E aí fica para os colegas, caso queiram aprimorar, eu vou colocar mais 2 casas aqui de décimos ou de centésimos, né? Ou eu vou colocar um terceiro botão que faça alguma coisa, não sei. Mas a ideia é a mesma, o algoritmo é esse aqui, tá? Pelo menos a minha proposta de algoritmo, acredito até que tem outras formas de fazer. Eu tive tendo umas ideias, só que eu estava assim, com muita coisa na minha cabeça, eu resolvi seguir só um caminho justamente para poder concluir, tá certo? Mas depois, assim, o pessoal querendo dar sugestões e melhorar, né? Eu sei que as possibilidades são muitas aqui, tá bom, gente? E basicamente é isso, tá? Aí eu vou disponibilizar depois lá no grupo,
tá? O código do cronômetro, para quem quiser trabalhar também. Eu estou disponível também, caso queira, é só mandar um zap para mim, se quiser tirar alguma dúvida, tá? Mas também vai ter o vídeo gravado. Quem quiser exercitar um pouco, é um excelente exercício aqui para o GeoGebra. Muito bom, porque trabalha um pouco de programação, né? Para esses tipos de simulação, tá? E é isso, viu? Eu agradeço a proposta aí do professor Nildo e a vocês terem, né, comparecido hoje para essa apresentação, tá? Eu encerro por aqui, passo a palavra para o professor Rogério, para alguém que queira tirar alguma dúvida. Pessoal, perguntas para o professor João? Aqui todos somos professores. Eu pedi você colocar o círculozinho aí. Ah, o círculo, tá. Então, pego aqui um círculo, né? O centro não foi muito legal, não. Deixa eu tirar aqui isso tudo. Apagar, desculpa. Espera aí. Deixa eu colocar aqui o círculo. Pronto, posso colocar aqui o círculo. Vou ocultar isso aqui, né? Oculto isso aqui. O centro. Vou ocultar esse rótulo aqui, o C, né? Tá? Aí, eu quero mais centralizado. É só você mover isso. Oh, desculpa aqui. Peraí, deixa eu dar um ESC aqui. Desculpa aqui, deixa eu só... Só um instante. Acabei foi criando de novo. Eu dei um... Pronto, cliquei aqui na setinha. Sempre tem que deixar essa setinha, senão ele fica as outras funções habilitadas. Aqui eu posso centralizar, não. Né? Tá bom? Só que eu estou clicando aqui nos botões, o bicho já começa a funcionar. O cronômetro é bom mesmo. Triscou, ele funciona. Deixa eu zerar aqui, tá? E aí eu posso, por exemplo, aqui dar uma cor a esse círculo aqui. Quando eu clico aqui nele, ó, ele está aparecendo aqui, no caso, a linha, né? Que está a cor aqui nessa parte aqui interna. Eu posso mudar a cor, sei lá, vamos colocar aqui um cinza, né? Aqui foi para o círculo. Deixa eu ver para a parte interna como é que fica. Aqui estava só a transparência que estava fraca, ó. Né? Que eu posso mudar também a cor. Aí você pode, no mesmo dia, só clicar com o botão direito, vai em propriedades, onde tem cor, você escolhe a cor. Aqui eu estou mudando o círculo, desculpa, deixa eu desfazer de novo. Vem para cá. Porque aqui você tem que acertar a parte bem direitinha aqui. Pronto. Aqui ainda está o círculo, ó, cinza. Não, propriedades, seu botão. Pronto, aqui, deixa eu mudar aqui, ó. Estou mudando do nome aqui, né? Mas se eu clicar aqui nessa parte aqui, eu posso mudar já. Deixa eu fechar aqui. Ou então eu posso clicar na própria... Como é que era o botão? O botão está sendo representado aqui pela... Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Não, aqui é a letra do botão. Cor de fundo, né? Seria a cor de fundo do botão. Posso colocar, sei lá, um cinza, vou colocar um amarelo. E assim você pode fazer com os demais, né? Mas aqui fica a critério da pessoa. O relógio aqui, essa parte do texto também. Eu posso mudar a cor. Se eu quiser colocar, por exemplo, branco. Aqui foi a cor de fundo, né? Mas deixa eu deixar a cor de fundo cinza mesmo. É preto. E aqui a cor do primeiro pano, colocar branco, né? E aí você pode alterar do jeito que você quiser. Deixa eu ver aqui, ficou muito legal. Essa cor aqui.
Mas essa combinação de cores fica a critério da pessoa. Normalmente eu vejo algum exemplo de algum simulador e procuro copiar as cores, mais ou menos, que normalmente as pessoas já pensaram um pouco mais nessa questão de cores. Eu sou muito bom nisso, não. Né? E é isso. Mais alguma dúvida com relação a... Pessoal, dúvidas? O cronômetro está rodando. Muito bom. Pessoal, nesse ano letivo, né, a gente teria que discutir algumas coisas, inclusive eu digo já que a Pró-Reitoria de Pesquisa está aceitando que a gente defina grupos de pesquisa, tá certo? E o Afrânio é o líder do nosso grupo. Foi feito um grupo na física. Eu acho que o Afrânio ele pode falar um pouco sobre essas atividades, né, Afrânio? Que ele preparou um projeto de extensão. Eu estou como vice-coordenador, mas ele poderia falar desse projeto conosco, né? Pode falar um pouquinho, Afrânio? Beleza, Rogério. Você me botou como líder de grupo? Meu Deus, cara. Você é Não, louco. líder de grupo não. Isso daí é o que pode ser cadastrado, né? Não, Deus me livre. Não gosto desse negócio de liderança, não. Porque se eu liderar, eu boto quente. Eu sou muito rigoroso. Tô brincando. Pois Não, é. pelo amor de Deus. Não tire esse líder aí das minhas costas. Eu já tô com Não, muita coisa. eu posso ficar como líder do grupo, você fica como... Não tem problema. Essa E como questão pode ser vassalo, não você, se pode ser preocupe. eu, não tem Tá certo. problema. Mas eu digo assim para a gente começar a fazer um projeto mesmo do GeoGebra UFC, né? Sim. Não, então você está certíssimo, Rogério. Nós precisamos fazer de fato nosso grupo. É algo que eu pretendo mesmo investir. Essa questão da modelagem mexe muito com minha veia criativa e motivacional, sabe? Aqui na universidade, né? E aí é o seguinte, antes de tudo, parabenizar nosso amigo João. Show de bola, João, né? Você fez toda uma aritmética aí muito legal na questão do cronômetro, né? Muito bem feito, muito criativo, sabe? Muito criativo. Muito show. Parabéns. Muito simples, né? Simples. Quer dizer, fez uma simulação, algo que realmente é complexo, mas de uma forma muito simples, aí que se mostra realmente o dom, né, que ele tem de programar. Beleza. Enfim, a questão do projeto de extensão, felizmente eu consegui fazê-lo, devido ao tempo que estava muito carregado para mim. Eu vou tentar ser rápido. Eu fiz uma mudança, mudei de residência, e foi durante o período do carnaval, final de ano. Foi muito, muito, muito atribulado. Mas foi que eu fiz. Eu fiz uma adaptação de um projeto que eu tinha mandado faz muitos anos ao CNPq. Projeto de, como é que a gente chama? De produção, né? Como é que é o nome daquele projeto lá? De Universal, não é? Obviamente não foi para frente. Só um minuto aqui, que minha chinela foi lá. E aí eu acho que eu botei na área da educação e, enfim, não foi para frente. E aí eu peguei, essa coisa fazia tempo. Aí, rapaz, sabe uma coisa, devido à velocidade, à situação, à urgência, eu vou fazer uma readaptação. Então, fiz essa readaptação. E o projeto consistia, e consiste agora, em que em nós criarmos grupos de estudos nas escolas, tipo um clubinho, digamos assim, de forma voluntária entre os alunos, em que eles
façam modelagem. Modelagem, aí, tanto matemática como na física, certo? Então, os alunos iriam trabalhar nos laboratórios de informática e iriam, que a gente chama de laboratório, na verdade, é a sala de computadores, né, onde eles iriam fazer as simulações, certo? Eles iriam aplicar, né, o conteúdo de física, o conteúdo de matemática, em modelando computacionalmente, certo? As plataformas, acho que essencialmente será o GeoGebra. Eu citei o EasyJava, JavaScript, porque é uma outra alternativa, né? Mas eu acredito que ela, assim, eu acho que no momento, acho que é de inicial do trabalho, eu não acho viável. Ela é bem mais complexa. E o GeoGebra, ela trabalha essa coisa da interdisciplinaridade, né? Que é muito, muito interessante nesse projeto. Mexer com matemática e física são disciplinas afins, muito, né? Existe uma afinidade muito grande entre essas duas disciplinas. Então é esse, como é que a gente chama? É uma coisa muito, digamos, de alto nível, no sentido de, de esperar que os alunos, né, eles participem desse projeto, alvissareiro, né, essa palavra que eu queria dizer. Porque fazer modelagem na escola, né, computacional, é um negócio, né? Mas as plataformas são muito simples, né? O GeoGebra é uma plataforma simples, não é uma plataforma complicada. Diferente de eles trabalharem direto no Java, ou direto no JavaScript, ou no Python, ou MATLAB, etc., né? Então ela é muito mais amigável, né? Nesse sentido. Então existe essa facilidade, vai existir, espero que haja, e né, eu parto do princípio, não é nem do princípio, né, da hipótese de que os alunos aprendem muito, mas muito mais física, ou matemática, ou geometria, quando eles começam a fazer modelagem computacional. Para mim, né, começam a querer elaborar modelos e interpretar esses modelos, validar esses modelos. Então, nessa questão da validação é onde entra o Nildo, né? Porque o projeto em si ele envolve, na área da física, ele envolve a validação dos modelos, ou seja, eles vão criar os modelos, mas esse modelo tem que ser validado com alguma experiência, certo? Né? Então a gente vai fornecer alguns procedimentos assim bem simples, experimentais, certo? Que possam ser feitos eventualmente no laboratório lá deles, basicamente com trilhos de ar, carrinhos, essas coisas. Aí a gente vai parar para pensar ainda. Eu não fui muito detalhista em quais os experimentos. No Universal eu fui, né? Mas dessa vez não, porque era muita coisa para colocar. E eu acho que é uma coisa que a gente deve discutir depois. Mas eles fazerem a simulação daqueles experimentos e depois validarem, né? Em relação à questão de quanto tempo durou aquilo ali, quais foram as posições que o carrinho atingiu em tal instante de tempo. É isso. Né? Movimento de um projeto. Movimento de projeto é uma coisa mais difícil de você fazer em laboratório. Praticamente impossível, né, Nilton? Mas a gente pode trabalhar também com filmagens, certo? Existe também um ambiente, não vou dizer nem computacional, mas um ambiente de análise de vídeo que a gente usa no ensino de física, que se chama o Tracker. Acho que o João já conhece o Tracker, né, João? Acho que a Merivane, lembra lá do ensino? Ela trabalhava. Sim, o Tracker, exato, foi Um trabalho a excelente. dissertação dela. Então a Uhum. gente pode também juntar uma coisa com a outra, entendeu? É nesse aspecto aí. Então, gente, eu
praticamente, vamos dizer assim, eu queria parabenizar você, Afrânio, porque foi uma ação que você pegou no fim de ano e conseguiu desenvolver, né? Eu estava fazendo a renovação do meu projeto também sobre robótica educacional. Eu gostaria até de ver se teria como nós ajudarmos nesse aspecto no projeto do GeoGebra também, tá? Tá certo. A gente Com queria certeza, ver a somos parceiros, possibilidade. sabe? Eu acho importante tá, o professor Nildo, a professora Mazé, né? E outros professores que venham para Professor colaborar Murilo, conosco. né? O professor Murilo está interessado. Sim, É um tá? cara Eu quero bom. conhecer melhor a pessoa do Murilo, né? Que no final de ano não pude conhecer, né? E esse projeto está sendo algo interessante porque ele está nos motivando, né? Está sendo aquela chama que está nos dando força para fazer coisas novas, né? A Gisele tá motivando muito o pessoal também com as suas exposições. Então, eu acho que a gente está indo para uma segunda fase, né? A gente começou devagarzinho, né? E agora a gente está indo para uma outra fase. A Mazé até trouxe alguns eventos, né? Gostaria de falar um pouco, Mazé? Ela está na Suíça. Pois é. É no Nepal, ela vai escalar o Himalaia, né? Não, não é o Himalaia, não, que está atrás dela. Rapaz, Eu estou aqui numa viagem então fala um maravilhosa. pouco. Depois dessa Rapaz, tu tá no Nepal, viu, Mazé? do João Neto, né? Aí a gente viaja para longe, assim. Só você falou em evento, Rogério, antes da Mazé falar, eu tentei encontrar alguém, e aí acho que isso é uma coisa muito interessante para nós, para a gente se sentir mais, digamos assim, aumentar a nossa autoestima. É que eu não encontrei, tá certo, ninguém no Brasil que trabalha com GeoGebra para o ensino de física, voltado para o ensino de física. Eu entrei em contato com um cara que, em princípio, é um cara que trabalha com tecnologias voltadas ao ensino de física faz um bom tempo, certo? Ele disse, olha, a Frânio, só conheço um cara lá no Rio de Janeiro, parece que trabalhou com isso, num evento aí até da física, né? Pois Mandei é. um e-mail para ele, ele disse, não, mas faz muito tempo e foi uma coisa muito simples. E aí não sei não, sei quem trabalha com isso não. Então, ou seja, nós estamos, né, digamos, basicamente na ponta. Nós estamos no pioneirismo em fazer essas aplicações, inclusive, né, interdisciplinar, matemática e física. Certo? Acho que isso é interessante para nós. Pois é. Valioso. Como a Mazé é uma colega que está também na ponta, né? Sim. Eu gostaria de saber, Mazé, que você falasse um pouquinho sobre os eventos que você visualizou. Uhum. Em dezembro, né, a gente conversou aqui um pouco de 3 ações que seria interessante a gente trabalhar aqui nesse grupo, né, para 2021. E um deles foi a gente fazer como se fosse assim, um estudo da arte, do que se tem feito e falado do GeoGebra. O Sofrônio acabou de dizer que, pelas pesquisas dele, não tem nada no ensino de física, né? Então, seria interessante a gente buscar isso mais a fundo e pensar também em produzir alguma coisa. Você falou aí do grupo de pesquisa, né? Tornar isso aqui um grupo de pesquisa também, já é um projeto de extensão. Quero parabenizar também o Afrânio, que fez na noite de Natal. Foi isso, mas eu mandei esse projeto no dia 30 e tinha que ser até 8 horas da noite. E ele me pediu auxílio e eu só vi depois a mensagem e não pude colaborar. Foi realmente bem... Parabéns aí, mas deu certo. É importante que cumprimos os prazos, né? Estou dizendo cumprimos porque o projeto, né, é do grupo, então a gente já se sente incluído aqui.
E quando é que sai o resultado, se a gente conseguiu a bolsa? Acho que está rapidinho, né? Já saiu aprovado. Acho que você deve ter visto a lista de aprovados. Mas não recebi nenhum e-mail. É lá no site, não? né? Não. Vou até dar uma olhada. Procura o César. Tá? O meu aluno César, ele é da ProEx. Então, tu já pode perguntar. Pergunta a ele, Rogério. Nosso projeto foi aprovado. Posso perguntar? Pode. Tá? Já saiu a lista dos projetos aprovados para a Bolsa, indicados à Bolsa. E aí, a próxima lista é dos projetos realmente contemplados com Bolsa. Tá certo. De qualquer forma, está presente aqui o Fredson, né? Fredson, ele é aluno meu do mestrado em Tecnologia Educacional da UFC Virtual e ele pretende trabalhar com GeoGebra. Rogério, esse Fredson não passou, não foi na educação, não? Não, ele passou também, parece, né? E ele passou em 2 mestrados? Exato, ele está fazendo disciplina lá no Tecnologia Educacional, mas eu acho que ele vai para educação, né? A gente vai ficar sabendo dessa questão. Tá certo. Que bom, parabéns. O Fredson é uma pessoa que eu já quero indicar para trabalhar para esse projeto. Tem o Toinho também, que ele não está aqui hoje, mas o Toinho ele é professor do Estado e ele está no mestrado do Ensima, tá certo? E o Toinho ele também vai trabalhar com GeoGebra. Então, de qualquer forma, eu tenho 2 alunos que estão trabalhando nessa perspectiva. Um orientando que pode ser meu, mas pode ser da Mazé, né, Mazé? E se for da Mazé, vai ter que trabalhar também aqui nesse projeto. Então, não tem como escapar. Não tem escapatória. Não tem escapatória. De qualquer forma, ele vai estar junto com a gente. Então, eu acho que já é importante para dar um ritmo também, né? Fora isso, nós temos o João Neto participando e temos outros estudantes e professores que estão participando também. E a pesquisa do Arnaldo, viu, Rogério, que é recém-ingresso no IFCE, também é usando GeoGebra, viu, o Arnaldo. Beleza. Também tem que começar a se mostrar aqui no grupo, Arnaldo. Porque envolvendo os estudantes do ensino fundamental e médio, e envolvendo também os estudantes da física da UFC, tá? Que possam nos dar ideias, nos possam dar sugestão, eu acho que a gente tem tudo para avançar nesse projeto. Tá certo? Sim, né, então, Rogério? Nessa perspectiva, assim, os meninos trazendo as pesquisas deles aqui para o grupo, né? Expandindo isso, isso fortalece o grupo, de fato, como um grupo de pesquisa. E a gente passa a registrar o CNPq como um grupo de pesquisa de fato. Vocês têm algum conhecimento, alguma experiência de uso de modelagem nas escolas, no caso da matemática, né? Eu sei. Eu tenho experiência do uso de modelagem, tá, associado à robótica educacional. Mas eu posso falar que o Herbert ele tem várias experiências lá em Sobral. Sim, tá? Provavelmente é. Então, sim. foi por isso que eu chamei ele para poder participar desse grupo, até. Mas ele já me disse esses dias que, professor, eu estou ocupado, porque eu reassumi, né? Ele reassumiu a Secretaria de Educação de Sobral, mas ele falou, pode contar, porque, por enquanto, eu estou pondo em ordem as coisas, mas pode contar com a gente, tá certo? Então, ele pediu para contar com a gente aquela ideia do laboratório. Eu falei com ele, viu, Mazé? A gente pode pensar a ideia do laboratório Google na UFC, tá certo? Laboratório Google? Isso. Tem a possibilidade de fazer uns 3 ou 4 laboratórios
um laboratório pode ser para a gente trabalhar especificamente, tá? Com o ensino de robótica educacional e talvez o ensino de física, porque a gente já incluiu questões desse projeto, tá certo? Essa é uma boa notícia que nós temos, tá certo? Então, nós poderíamos ter um espaço físico para ser um laboratório, e a Mazé está vendo a possibilidade de onde seja esse espaço físico, né, Mazé? Isso, exatamente. Com certeza. Mas então, o Google vai ser financiado em parte pela Google? Exato. Exatamente. Ele disse que na hora que a gente quiser, porque com essa pandemia, a gente deixou o meio de stand-by. Mas na hora que a gente quiser, ele monta esse laboratório. E aí ele pode equipar com os melhores, né? Os melhores recursos do Google for Education e a gente poder usufruir, né? E vai ser lá no Instituto Ele havia sugerido fazer esse laboratório de física na educação o ano passado, mas aí depois eu conversando com a Mazé, vendo as coisas, eu falei para ele, estamos na pandemia, não compensa mexer com essas coisas agora, vamos esperar essa questão da pandemia passar e vamos investir dentro da UFC mesmo, né? Então, existe essa perspectiva. Foi quando veio essa notícia do Herbert, foi quando exatamente a gente estava começando o projeto do GeoGebra com vocês, tá? Então, a gente poderia pensar junto essa perspectiva, tá certo? Uhum. Dentro dessa perspectiva de trabalhar com escolas, tá? E trabalhar também com os estudantes da física, né? Da física, da matemática e também da pedagogia, né? Então, pensamos juntos essa perspectiva. Tá Estudantes certo? de mestrado, inclusive, a da física, do ensino de física. Sim. Eu estou no mestrado do ensino de matemática e física e eu estou no mestrado de tecnologias educacionais também e sou do mestrado da educação, tá? Hoje eu saí da UFC virtual e eu fui para a educação porque com o fim dos projetos do governo, né, muita coisa acabou na virtual, daí eu fui para a educação. Então, estou trabalhando com as disciplinas de tecnologia educacional no meu departamento. Eu trabalho com informática na educação, tá certo? Mas eu trabalho com educação matemática, né? Já faz um bom tempo, né? E acho importante a gente continuar o trabalho. Pela primeira vez, eu tive um desafio no ensino de física, né? Um desafio, vamos dizer, no ensino de física. Então, para mim, não é importante a gente dividir o nosso conhecimento no ensino de matemática para propiciar uma perspectiva nova. E a Mazé, ela trabalha a perspectiva do ensino de matemática lá na educação. Ela tem o laboratório dela, né? Quer falar um pouquinho sobre o teu laboratório, Mazé? Desculpa, Rogério, eu perdi um pouquinho aí a última fala, que você fez uma pergunta. Não, você falar um pouquinho sobre o seu laboratório, Mazé. Lá na educação. Pronto, na educação, eu tenho um grupo de pesquisa em educação matemática desde 2014, que antes eu era do grupo de educação matemática do Multimeios, e depois eu criei o meu próprio grupo de pesquisa, o GTERCOA, né, que inclusive João Neto, Arnaldo Dias e também o Fredson fazem parte do grupo, e nós trabalhamos lá, nós fizemos um projeto e ganhamos uma sala no núcleo regional de pesquisas, que é coordenado pela Pró-Reitoria
de pesquisa. E nós temos lá uma pé, sala. Né? No No pé, exatamente, no pé. Eu também no pé, na época da Unilab, da criação da Unilab. Ah, pois é. Que foi coordenado pelo professor Jacques, né? Jacques Terrion. Sim. Eu conheci o professor Jacques. Pronto, No pé, ele ficou um tempo assim, meio sem muito objetivo, mas aí depois, no tempo do Gomes, né, o Gomes passou a exigir um edital para que as pessoas que tivessem projeto de pesquisa dos 3 programas de pós-graduação, que no caso é educação, a sociologia e o direito, ou esqueci o Economia. outro. Economia. Pudessem se submeter aos projetos, e aí um dos grupos que ganhou o projeto foi o meu, nós temos sala lá. Presencialmente nós nos reuníamos, né, os grupos de graduação e pós-graduação lá para estudar matemática, educação matemática. E aí agora a gente está meio virtual, né? Inclusive estou indo amanhã lá na FACED para poder verificar as coisas, como é que estão, né? Porque estão meio assim, meio largados, e eu vou lá dar uma olhada nisso, amanhã eu vou passar o dia por lá. E aí esse grupo também acolhe os meus orientandos do Ensima, que também é um dos programas que o Rogério participa, né, que é o Ensino de Ciência e Matemática, eu oriento lá na área da matemática, e agora, recentemente, entrei no Renoem, que é um programa de doutorado, né, em Ciências e Ensino. E aí, já aproveito e faço até o convite a você, a Frânio, que sou Nildo, porque para 2022 nós vamos abrir vagas. Convidei inicialmente já o Rogério, que é um excelente nome para matemática, porque eu estou lá sozinha na matemática. Vamos precisar de gente para física, né? Quero chamar também o Herbert, e me lembrei logo de você também, do seu nome, do professor Nildo, para a gente falar sobre isso. Física ou ciências, professora? Hã? Física ou ciências? Física não, mesmo? Ciências, mas dentro da ciência a gente quer matemática, química, física e biologia. Biologia. Aí o ensino é porque é a área de ensino das ciências, dessas ciências. Não, porque eu já tive um contato bastante próximo com o núcleo da professora Cláudia Craveiro, não é? Da Raquel Crozara, não é isso? Que é de ensino de ciências aí, né? De ensino de ciências. Ela está nesse grupo. Ela está no grupo também. Ótimo. Porque, como eu falei, eu sou muito cigano, aí eu comecei, mas aí depois eu deixei também. Mas esse aqui eu acho que eu não vou deixar, não, porque é uma coisa que é mais... Você tem envolvimento pessoal, né, também. Aí vai ficar.